primeiro momento, não seria propriamente, ou não teria sido escolhido especificamente a vítima Marielle. Se pretendia dar um recado. Inclusive, num primeiro momento, alguém que se procurava exterminar era o deputado Freixo, que, salvo engano, se encontra aqui na plateia, e teve um grande trabalho, um trabalho exemplar na condução da CPI das milícias. Só que o próprio delator e outro delator, Elcio, dizem que, em virtude da própria segurança que compunha, diríamos, as proximidades do deputado Freixo, seria mais difícil essa execução. E aí, ministra Carmen, e Vossa Excelência, de todos nós aqui, a mais estudiosa no assunto, se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la, e isso não terá grande repercussão. E na própria delação, eu citarei trechos aqui, o colaborador Rony Lessa, ele diz da preocupação dos mandantes com a repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão. E, a partir disso, uma série de queimas de arquivos. Não foi só Macalé que foi morto. Isso gerou um efeito dominó, porque a repercussão foi muito grande. Então, é importante esse contexto para se entender todo o iter criminis descrito nessa ação penal. A colaboração premiada, que todos sabemos, não é prova, mas sim meio de obtenção de prova, e por isso precisa ser corroborada por provas tanto indicadas pelo colaborador, mas também provas obtidas pela Polícia Federal, provas obtidas pelo Ministério Público. O colaborador indagado em juízo pela Procuradoria-Geral da República, ele diz, quando indagado, quero saber, o senhor admite, reconhece ter sido o autor dos disparos que vitimaram Marielle? Sim, senhor, fui eu. O senhor admite que esse crime foi cometido pela motivação de uma promessa de recompensa consistente no pagamento por meio de terrenos que seriam destinados à constituição de um loteamento? Ou seja, a milícia prometendo que, se a execução fosse feita, pagaria com, na verdade, o proveito da própria milícia, continuar com a grilagem, continuar com os loteamentos clandestinos. E o colaborador responde, sim, senhor, perfeito. Eu fui procurado, disse o colaborador, por um amigo meu, o Edmilson, policial de apelido Macalé. Na verdade, eu tinha contato com ele há muito tempo. A gente sempre estava junto e fui procurado, fez a proposta e explicou as vantagens. Isso foi em 2017. A proposta era matar a vereadora Marielle. E a proposta era que nós, com isso, nós ganharíamos um loteamento. Eram 2 loteamentos em questão. Um seria deles, dos mandantes, das pessoas envolvidas, e o segundo seria de mão de obra, aqui, mão de obra de nós, né? Mão de obra nossa. Então, nós aceitamos e partimos para o encontro. O Macalé, ele que tinha o contato, e por isso o Macalé é executado depois, para que não pudesse prestar depoimento, não pudesse eventualmente realizar também uma delação, uma colaboração premiada. O Macalé, ele que tinha o contato com o interlocutor entre os irmãos Brazão.
entre Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Porque eu tive com eles por 3 ocasiões, e eles, simplesmente, o Domingos falava mais e o Chiquinho concordava. É uma dupla, um fala mais e o outro só concorda. O colaborador continua apontando a conduta do réu Rivaldo. A coisa já estava tensa, saindo do controle, e isso após o homicídio. E já tinha saído do controle em questões, o que eu havia falado anteriormente, a divulgação estratosférica, diz o delator. Ninguém esperava aquilo. Então, eles, irmãos Brazão, demonstraram preocupação máxima. E nós estávamos preocupadíssimos. Todo mundo estava preocupado demais. Falavam o tempo todo que Rivaldo estava vendo, que o Rivaldo já estava redirecionando e virando o canhão para o outro lado. Ele tem que dar o jeito dele, porque ele já recebeu Ele tem que dar o jeito dele, porque ele já recebeu desde o ano passado. Então, ali a gente fecha essa questão do pré-pago. Na sequência, o colaborador narra seu contato. É perguntado desde quando ele conhece, contato para comprovar essa relação com os irmãos Brazão. Ele diz há muito tempo, citando Aras de Jacarepaguá, citando os passarinhos lá, que ele ia ver também com o Macalé, citando Santiago, que foi quem apresentou, Santiago apresentou os irmãos Brazão ao Lessa, Rony Lessa, citando Rose, a sua esposa, né, a esposa de Santiago, citando Macalé, jogo de sinuca, passarinho, cerveja, demonstrando o relacionamento antigo entre eles. E esse relacionamento antigo entre eles também é comprovado por uma testemunha. Então, veja, outro fato totalmente corroborado, outro fato que surge na colaboração, totalmente corroborado pela instrução processual penal. A testemunha Rosemary Santos Geraldo, esposa de Santiago, também falecido, corroborou a palavra do colaborador ao afirmar em juízo que o João Francisco Brazão, Macalé, Rony Lessa frequentavam sua casa há muito tempo. A casa e o bar onde tinha a sinuca. Essa delação, já no momento do recebimento da denúncia, nós apontamos que ela já estava vindo corroborada por diversas provas produzidas pela polícia. E essas provas produzidas pela polícia, elas foram reiteradas e corroboradas em juízo perante o contraditório e a ampla defesa. Eu coloco aqui, para não gastarmos muito tempo, mas está no voto, todas as provas que vão corroborando. As folhas do processo, a conclusão da CPI das milícias,